Glória a Deus. Nós vamos aqui ouvir a boa palavra. Eu comecei um estudo em Juízes, capítulo 6, do versículo 1 em diante. Muito bom. Hoje pela manhã eu preguei um pouco mais sobre Juízes. Deus nos trouxe novos entendimentos. Eu quero que você abra lá comigo, para a gente poder aprender um pouco mais de Deus. Juízes, capítulo 6. Foi muito boa a mensagem de manhã. Que Deus nos dê a graça de desenvolver a mensagem como desenvolvemos pela manhã, e você vai sair daqui muito edificado, edificada. Juízes, capítulo 6. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, capítulo 6, versículo 1 em diante. Diz assim: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Tem coisas que não é mal aos olhos dos homens, mas é mal aos olhos do Senhor. E tem muitas coisas que antigamente eram mal também aos olhos dos homens, e que hoje está se tornando natural, está se tornando normal aos olhos dos homens, porque aos olhos de Deus continua sendo mal. Tem coisas que eu não posso abrir muito, né? Mas você, falando numa linguagem alta, já deve saber. A imoralidade tem tomado conta da sociedade, a corrupção, o engano e tantas outras coisas mais. A falta de freio moral está muito grande e aos olhos do homem, dos homens, não parece mal, mas é mal aos olhos do Senhor, porque é contrário à natureza, é contrário à palavra. Aí continuando diz assim, versículo 2: e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. Eles estavam tão fracos que eles não conseguiam resistir ao inimigo. A palavra nos ensina a resistir o quê? Ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas eles estavam tão fracos que eles não estavam conseguindo resistir. Quer dizer, se opor, lutar contra o inimigo. E tem muita gente que é assim, o inimigo vem contra ela, vem contra a família dela, e ela não consegue resistir. Às vezes fica com medo, ou se sente impotente diante do inimigo. Como nós vamos nos deixar tomar por um sentimento de impotência, sendo que a palavra diz que Jesus nos deu o poder para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo, e disse: nada vos causará dano algum. A palavra diz que por um caminho o inimigo vem contra nós, mas por 7 caminhos ele fugirá de diante de nós. Então o inimigo não pode prevalecer, e o inimigo prevaleceu aqui contra o povo de Deus. Se o inimigo está prevalecendo contra você, é necessário chegar diante de Deus e abrir o coração. Deus, me mostra onde está errado, porque a tua palavra diz que o inimigo pode até investir contra mim. O que ele não vai conseguir é prosperar contra mim. O que ele não vai conseguir é prevalecer contra mim. Quando o inimigo está prevalecendo contra uma pessoa, é porque algo está fora, algo está errado, algo não está de acordo com a palavra de Deus. Porque quando as coisas estão de acordo com a palavra de Deus, a palavra se cumpre. A palavra de Deus não falha. É como Deus disse para Josué: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Ou seja, o inimigo não vai parar em pé diante de você, ele vai cair por terra. Tem que cair por terra. Pode ser o gigante que for que estiver levantando contra você, ele não vai parar em pé, levantando contra a sua família, contra o seu casamento. Você pode estar no dia mal, esse dia mal não vai te vencer. Você pode estar enfrentando a pior crise da sua vida, essa pior crise não vai te vencer. Por quê? Porque a palavra garante que Deus está conosco, e Ele está conosco para nos garantir, Ele está conosco para nos dar a vitória.
Então eles estavam tão fracos que não conseguiam resistir ao inimigo. Aí diz o versículo 4: e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam o mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Quer dizer, eles entravam, destruía tudo e deixava o povo na pior, deixava o povo zerado, levava tudo embora. As bênçãos que Deus dava para o povo, os inimigos levavam tudo embora. Porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Entenda, quando a presença do inimigo está na vida de uma pessoa, ela empobrece, ela enfraquece, o coração entristece, tudo de ruim começa a acontecer. Nós não temos que ter a presença do inimigo na nossa vida. E eu já vi tanta gente dizer: pastor, eu sinto a presença do inimigo, eu sinto a presença do mal. Já ouvi relato de pessoas que dizem o seguinte: pastor, eu acordo na madrugada como se alguma coisa estivesse segurando o meu pescoço e me sufocando, tentando me matar. Outras pessoas que dizem: pastor, eu acordo como se estivesse vendo alguma coisa estranha. O inimigo às vezes visita a pessoa através de uma criancinha, de um velhinho. Eu já ouvi cada coisa, e não é mentira não, pessoal, é verdade. Quando o demônio encontra lugar na vida de uma pessoa, ele entra para poder perturbar a vida da pessoa. É um que vê vultos, outro que ouve vozes. A pessoa não tem paz. Quando a presença do inimigo está na vida de uma pessoa, ela perde a paz, ela perde a saúde, ela perde a alegria de viver. Veja, ao invés de a presença de Deus estar na vida do povo, o que estava na vida deles? A presença do inimigo. E o inimigo é impiedoso, por isso que nós não temos que dar lugar a ele. A palavra diz o quê? Não deis lugar a quem? Ao diabo. E às vezes a pessoa dá. E se o diabo encontrar lugar na sua vida, ele vai entrar. Ele não quer saber quem é. É igual aquele caso que aconteceu na escola em São Paulo, você ficou sabendo? O garoto de 13 anos matou a professora de uma maneira cruel. Desde 11 anos ele estava planejando isso. O diabo estava trabalhando na cabeça dele, fazendo ele planejar como ele faria aquele mal. O diabo, meu amigo, ele quer um lugar na vida da pessoa para entrar, não importa se é jovem, se é criança. Hoje mesmo uma pessoa pediu oração: pastor, ora pela minha filha, está com crise de depressão. Chuta quantos anos tem? 9 anos. Como é que pode? Uma criança de 9 anos com crise de depressão. Quer dizer, é o inimigo que está ali. Porque a presença de Deus não causa depressão na pessoa. Mas tem gente que não acredita. A pessoa acha até que é fanatismo, mas esses pastores são tudo fanático, tudo é diabo, tudo é demônio. Por quê? Porque a palavra diz: aquilo que rouba, mata e destrói, de quem? É do diabo. A depressão não destrói? A depressão não mata? Então é do diabo, não é de Deus. Eu não posso achar que é normal a depressão. As pessoas estão vivendo como se o mundo espiritual não existisse. E o mundo espiritual é real, pessoal. Deus existe, o diabo também existe. O bem existe, mas o mal também existe. O céu existe, mas o inferno também existe. Existe amor e o ódio, luz e trevas. Mas as pessoas estão vivendo como se, sabe, o mundo espiritual fosse uma ilusão, um conto, uma historinha mal contada. Não. E por muitas vezes não crer no que a palavra diz, o inimigo encontra a brecha para entrar e oprimir a pessoa. O inimigo encontra lugar. E nós precisamos de fechar as brechas, precisamos de examinar.
Se um pensamento não está de acordo com a palavra, então o inimigo está encontrando brecha para entrar através desse pensamento. Se um sentimento que há no seu coração não está de acordo com a palavra, o inimigo está encontrando brecha para entrar na sua vida através desse sentimento. É como o caso de Ananias e Zafira, está em Atos capítulo 5. Pedro perguntou para Ananias: por que encheu Satanás o teu coração? É como se perguntasse assim: por que você deu brecha para o diabo? Por que você deu lugar para o diabo? Sendo que a palavra diz: não deis lugar a quem? Ao diabo. Se Deus está mandando não dar lugar ao diabo, porque Deus sabe que quando o diabo entra na vida de uma pessoa, é para deixar ela zerada, como aconteceu aqui, ó. Versículo 4: e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Então, quando o inimigo entra na vida de uma pessoa, é para acabar com tudo, é para deixar a pessoa zerada, é para deixar a pessoa na pior. E pode ver pessoas que um dia estiveram com Deus, olha, Deus abençoou a vida dessas pessoas, Deus deu famílias, filhos, e essas pessoas então se afastaram da presença de Deus e deram lugar para o diabo. Veja como a vida de tais pessoas estão. Eu conheço cada caso de pessoas que já brilhou muito na mão de Deus e hoje está como um tição apagado. Estão apagados, estão em trevas. O diabo entrou e acabou com tudo. Acabou com tudo. Tirou a pessoa da casa de Deus, da presença de Deus, do altar de Deus. Então o diabo não brinca em serviço. E nós não podemos brincar. Nós temos que levar Deus a sério. A palavra diz que quando o espírito mau sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos procurando repouso e não encontrando, sabe o que ele diz? Voltarei para a casa de onde saí. E se ele encontra vazia, a palavra diz que ele entra e traz 7 piores. Por isso que é necessário domingo você estar na igreja se enchendo do Espírito Santo, fazendo o que a palavra diz: enchei-vos do Espírito Santo, para que o diabo não encontre lugar em você, para que quando o diabo vier e tentar entrar, ele veja que a casa já está ocupada. A sua vida é a casa de Deus, é o templo do Espírito Santo. E o diabo, ele pode até tentar, mas ele não vai conseguir entrar. Por quê? Porque você já está ocupado com a presença de Deus, com a palavra de Deus. Já está cheio do Espírito Santo, da graça, do amor. E não tem lugar para o mal, não tem lugar para o diabo. Mas tem gente que dá lugar. E aí, eles entraram, eles deram lugar. Por que o diabo entrou aqui na vida deles? Os inimigos conseguiram entrar e destruir, porque eles deram lugar. E vieram em grande multidão. Eu já expulsei demônio, que quando você pergunta: ô demônio, qual é o seu nome? Ele diz legião. Sabe por que legião? Porque são muitos. O próprio Jesus uma vez foi expulsar o demônio, e o demônio disse assim: somos legião, porque somos muitos. Pessoa da brecha, o demônio entra com tudo, meu amigo. Entra todo tipo de demônio na vida da pessoa. E ele não quer saber se é jovem, se é adolescente, se é criança. Voltando a falar daquele caso lá de São Paulo, desde 11 anos de idade, o rapazinho lá, o diabo trabalhando no coração dele com ódio, trabalhando no coração dele, semeando no coração e na mente dele a morte, ele planejando como ia fazer a maldade. Quando era criança eu ouvia muito dizer: mente vazia é oficina do quê? Do diabo. E eu não entendia, porque quando somos crianças não entendemos muita coisa, e ficamos igual o papagaio repetindo, e ficava repetindo: mente vazia é oficina do diabo, e nem sabia o que estava falando. Mas depois que eu cresci eu entendi. Quer dizer que mente vazia é oficina do diabo. Quer dizer, se eu deixar a minha mente vazia, o diabo vai trabalhar nela, vai fazer a obra nela. E qual que é a obra do diabo? Roubar, matar e destruir. Quer dizer, ele vai semear, vai encher a mente da pessoa desses pensamentos. Mesma coisa é o coração.
Pessoa não enche o coração da presença de Deus, ela não enche o coração da palavra de Deus, não enche o coração de fé. O diabo vai trabalhar no coração dessa pessoa, como trabalhou no coração de Ananias, que Pedro perguntou: por que encheu Satanás o teu coração? Em outros papos, por que você deu brecha? Por que você deu lugar para o diabo? Você não sabe que a palavra diz: não deis lugar ao diabo? Por que você deixou o diabo entrar? Você não tem que deixar, meu amigo, eu não tenho que deixar o diabo entrar na minha vida. O salmista disse: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Quer dizer, assim como Jesus bate a porta e fala, o diabo também ele fala. Aí nós temos que escolher a quem nós vamos ouvir, para quem nós vamos abrir a porta da nossa casa. Você não abre a porta da sua casa onde você mora para qualquer estranho entrar. A mesma coisa é a vida espiritual, é a sua mente, é o seu coração. Quando qualquer coisa vier que não está de acordo com a palavra de Deus, você não pode abrir, porque se você abrir, o diabo entra e faz o estrago, e acaba com a sua alegria, e acaba com a sua felicidade. O diabo não é bonzinho, o diabo não quer levar você, sabe, para o paraíso não. Ele até oferece o paraíso, mas depois te dá a destruição. Ele se faz de bonzinho, a palavra diz que ele se finge até de anjo de luz. Tem um cantor aí, meu Deus do céu, que fez louvores tão bonitos, e eu descobri que o cidadão não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. Falei: rapaz, como é que pode uma coisa dessa? Que demônio sujo, enganando as pessoas. Diz: maldito seja o enganador. Mas Deus não deixou ele ficar não, Deus tirou ele, porque rapaz, que aquele que usa de engano não vai ficar na casa do Senhor. Ele não suportou não, ele renunciou. Um grande cantor aí que surgiu aí pouco tempo, rebentou, fez sucesso que só, mas coitado, dá dó, está na mão do diabo. Que ele se arrependa, que ele conheça a verdade e venha verdadeiramente para os braços do Senhor Jesus. E eu fiquei pensando, como o diabo é sujo. Olha só a maneira que o diabo trabalha, o tanto de gente cantando a música que esse cidadão estava cantando, e o cidadão não tem nada a ver com o evangelho, tem nada a ver com a palavra de Deus, completamente contrário à palavra de Deus. Enganou um monte de gente, menos o Espírito Santo. Mentiu para um monte de gente, menos para Deus. Foi até o que Pedro falou: olha, você não mentiu para os homens, você mentiu para o Espírito Santo. E qual foi o resultado de dar brecha para o diabo entrar? O resultado foi a morte. Como eu disse para você, o diabo não quer levar ninguém para o paraíso. O diabo, quando entra na vida de uma pessoa, ele quer levar essa pessoa o quê? A morte, a destruição. Não podemos brincar, não podemos vacilar, padres, para a gente se examinar. Examine-se o homem a si mesmo. Eu tenho que examinar se a minha vida está de acordo com a palavra, se os meus pensamentos estão de acordo com a palavra. Eles aqui estavam sofrendo essa pobreza toda, essa opressão do inimigo, porque eles deram lugar e o diabo entrou. Está escrito aqui, ó, no versículo 5: porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão, que se não podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Por que eles estavam entrando? Porque estavam encontrando o que, pessoal? Lugar. E a palavra diz o que? Não deis lugar ao diabo. Se você der, ele vai trabalhar, ele vai fazer a obra dele, e a obra dele é destruidora. A obra dele é roubar, matar, destruir e deixar a pessoa na pobreza. Eles empobreceram muito porque deram lugar para o inimigo. Empobreceram muito por causa da presença do inimigo. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Nós não temos que ter a presença do inimigo na nossa vida, e sim a presença do Senhor. A presença do Senhor fortalece, a presença do Senhor cura, a presença do Senhor enriquece, a presença do Senhor abençoa, e a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Davi sabia o quanto vale a presença do Senhor, e lá no Salmo 51,
ele pediu em oração a Deus, dizendo: não me lances fora da onde? Da tua presença. Ou seja, Deus, eu quero a tua presença, eu necessito da tua presença, eu não posso viver sem a tua presença. Eu sei o quanto a tua presença me faz bem, eu sei o quanto a tua presença me fortalece, o quanto a tua presença me ajuda. Em outras palavras, sem a tua presença eu estou perdido. Se a tua presença não estiver em mim, o inimigo vai encontrar lugar, e vai entrar, e vai destruir, e vai atrapalhar tudo. Aí diz mais, versículo 7: e sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Ou seja, por não dar ouvidos à voz do Senhor, eles deram ouvidos à voz do inimigo, abriram a porta, e o inimigo entrou então para destruir. A palavra diz que Jesus está à porta e faz o quê? Bate. Se alguém ouvir a voz dele, não é a voz do inimigo, é ouvir a voz dele, a voz do Salvador, a voz do Criador, a voz do Senhor. Se alguém ouvir a voz dele e abrir a porta, ele entra, ceia com a pessoa e a pessoa com ele. Quer dizer, a pessoa vai ser abençoada pela presença de Deus na vida dela. Ela vai ser curada, liberta, fortalecida. Guarde essa palavra no seu coração. Não dê lugar ao diabo. Não deixe o seu coração vazio. Sempre se encha da presença de Deus. Sempre se encha do amor de Deus. Enche os seus pensamentos com a palavra de Deus. Enche o seu coração com a palavra de Deus, com a presença de Deus. E Deus vai te honrar. E Deus vai te abençoar. Amém? Diga glória a Deus. E vamos aplaudir Jesus, que Ele é bom. Aplauda o Senhor.